vocês? Estamos aqui no canal para fazer agora algumas aulas de matemática básica, tá? Então hoje nós vamos começar com operações com frações, tá? Então, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos para a aula, certo? Operações com frações, né? A primeiro momento nós vamos estar falando sobre adição e subtração com frações, tá? Então, primeiro de tudo, né, vamos pensar quando os denominadores eles são iguais, né? Os números de baixo, né? 2/3 mais 1/3, por exemplo, né? Coisa bem básica, tá, pessoal? Bom, quando os denominadores estão iguais, né, o que nós devemos fazer? Basta somarmos o número de cima, certo? Então, eu mantenho o número de baixo, o denominador, e somo 2 mais 1. Aqui eu tenho 3, né? 3/3, que equivale a 1 se eu simplificar a fração. Tudo bem? Então, essa aqui é a ideia de quando nós temos os denominadores iguais, né? Basta eu pegar, somar os numeradores, ou subtrair no caso, né? E fazendo a conta e chegando na fração. Agora, onde está o nosso problema, né? O nosso problema está quando eu tenho frações com denominadores diferentes, né? Então, suponha que eu tenho 2/3 mais 4/5, por exemplo. Né? Como eu faço isso daí, né? Como que eu chego no resultado? Bom, primeiro de tudo, para que eu possa somar duas frações, os denominadores têm que ser iguais. Tá? Eu não posso deixar de forma alguma, somar de forma alguma, sem que os denominadores estejam iguais. Para isso, o que nós devemos descobrir? Nós devemos descobrir duas frações equivalentes, a 2/3 e a 4/5, que possuem o mesmo denominador, né? O mesmo número de baixo. Qual técnica nós usamos? Tá? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo duas técnicas. Tá? Uma delas, o MMC. Tá? O MMC, o mínimo múltiplo comum, né? Como chamamos. Né? O que é o MMC? Né? É o menor número que está na tabuada do 3 e do 5 simultaneamente, né? O menor número da tabuada dos dois aí que aparece nas duas tabuadas. O 5 e o 3, por eles serem primos, né? Se a gente faz a decomposição de fatores, por 3 é por ele mesmo, e o 5 vai ser por ele mesmo também, certo? Portanto, o menor número na tabuada dos dois é o produto deles mesmos, né? 5 vezes 3, chegamos no 15. Então, significa que os números aqui de baixo é o 15, né? Agora eu preciso achar frações equivalentes que tenham o denominador 15, tanto para 2/3 quanto para 4/5, né? Como que a gente faz isso? É o famoso divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, né? Então, é 15 dividido por 3, né? Ou que número vezes 3 vai dar 15? É o 5, certo? Só que se eu multipliquei aqui por 5, lá em cima eu também multiplico por 5. 5 vezes 2, temos 10. Beleza? Agora, 15 dividido por 5 é 3, né? Então, 4 vezes 3 aqui, nós temos 12. Agora, com os denominadores iguais e descobertas as frações equivalentes, eu posso fazer o quê? Somar os numeradores. 10 mais 12, eu tenho 22 quinzeavos. Tudo bem? Tudo certo, então? Agora, o que acontece? Existe um método que a gente vai falar sobre ele, só que às vezes esse método ele não vai chegar já direto na fração irredutível, né? O que é uma fração irredutível? É uma fração que você não consegue mais reduzir o numerador e o denominador por um fator comum, né? Por exemplo, eu tenho lá 16 sobre 28. 16 28avos eu consigo simplificar a fração, certo? Se eu simplifico a fração aqui por 4, eu vou obter 4/7, correto? E essa fração 4/7 é a fração que nós chamamos de irredutível. Não dá mais para simplificar. Bom, vamos naquilo que eu quero falar.
Como que eu posso fazer por um método que eu não faça o MMC, só que nem sempre vai chegar na irredutível? Aí eu preciso simplificar. Vamos pegar aqui, ó, 4 quintos de novo e mais 5 sétimos, por exemplo, certo? Como que a gente pode fazer direto isso daqui? A gente fala que é a famosa borboleta, tá? Como que é a borboleta? Nós temos as asas da borboleta, então eu tenho o 4 e o 7. Eu vou fazer o que entre eles? Eu vou multiplicar. 4 vezes 7, 28. Tudo bem? O sinal aqui, ele permanece o mesmo, mais. E aqui, ó, a outra asa da borboleta, multiplicando também. 5 vezes 5, 25. Tudo bem? Esses são os dois números que compõem a parte de cima ali. E embaixo, né? Borboleta, não sei se tem cauda, né? Mas a nossa vai ter cauda, tá? Então eu faço o quê? 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35. E aí como que a gente faz? A gente soma os números de cima, né? 28 com 25, isso aqui vai dar 53, né? Sobre 35. Perceba que essa fração aqui ela é irredutível, né? Porque eu não consigo simplificar mais esses números. Mas vamos pensar que eu tenha uma outra fração. A gente pode colocar aqui, ó, 3 oitavos mais... Ah, vou colocar 3 quartos aqui. Se nós fôssemos fazer pelo MMC, o MMC de 8 e 4 é o 8, né? Porque o 8 é múltiplo de 4 e é o menor número que está na tabuada de ambos. Só que se eu não quiser fazer por MMC, tem como eu de fazer as frações equivalentes para poder somar? Tem. Só que não vai ser a irredutível direto. Como que eu faço? Método da borboleta. Eu multiplico em cruz, 3 vezes 4, 12. 8 vezes 3, 24. Percebe que o sinal aqui, se é mais, permanece o mais. Se fosse o menos, ficaria o menos. Sobre, aí, 8 vezes 4, 32. Aí, fazendo a conta, ó, 12 mais 24, nós temos 36, dividido por 32. Dá para simplificar isso daqui, né? Dá para simplificar isso aqui por 4, certo? Se eu simplifico isso por 4, 36 por 4 é 9, 32 por 4, isso aqui vai dar 8. Então percebe que quando eu faço o método da borboleta, nem sempre eu chego na irredutível direto. Eu faço a simplificação antes, tá? Então isso daí, como você vai fazer? É que o método que você achar melhor, correto? Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção é como se fosse o menos aqui, né? Então suponha que eu tenha 7 nonos menos 2 terços, por exemplo, tá? Tenho que achar as frações equivalentes porque os denominadores são distintos, né? Então, método da borboleta, como ficaria? O menos, né? Qual é o ideal? Eu sempre começo com o numerador da primeira fração com o denominador da segunda. Esse sempre vai ser o primeiro valor, tá? Então, 7 vezes 3, 21. Aí o sinal de menos. Aí eu começo do denominador da primeira com o numerador da segunda. 9 vezes 2, 18. Sobre 9 vezes 3, 27. Aí qual é o valor, né? 21 menos 18, eu tenho 3 sobre 27. Consigo simplificar isso aqui por 3. Chegamos aí na fração 1 sobre 9. Tudo certo, pessoal? Então, esse vídeo aqui a gente fez a adição e subtração de frações e dando a importância com os denominadores diferentes, né? Podendo usar tanto o MMC, também como o método aí da borboleta, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se você tiver uma sugestão para que a gente possa estar fazendo
outros vídeos aí da matemática, deixa aí no comentário aquilo que você quer para a gente estar podendo fazer o vídeo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.